Bom, caro aluno, vamos dar continuidade ao estudo da água e das suas propriedades, né? Nós temos aí uma outra propriedade da água que ela vai funcionar como um regulador térmico, tá? A água, graças ao seu alto calor específico, comparado com outras substâncias, tá? A água, ela tem a capacidade de absorver, né, de ganhar calor, né? O calor, que é uma forma de energia, né? A energia térmica, tá? Que nós podemos saber se o ambiente está mais quente ou mais frio graças a uma medida que é a temperatura, que é a medida da agitação térmica das moléculas, tá? Então a água ela tem essa propriedade tanto de absorver quanto de conservar. O que significa conservar? Significa que uma vez que ela ganhou calor, né, ela guarda essa energia térmica dentro das suas moléculas por um tempo muito maior do que outras substâncias, tá? Por exemplo, se você pegar uma panela de alumínio, né, nós já estudamos isso quando vimos a condutibilidade térmica, né? Uma panela de alumínio, por isso que elas são usadas para cozinhar alimento, elas são excelentes condutoras de calor, né? Então elas são ruins para conservar o calor, né? Uma vez que elas absorvem o calor, né, elas passam rapidamente esse calor para o alimento, né? Quando você pega uma colher de metal e coloca no fogo, ela rapidamente você vai queimar a sua mão, porque ela é uma excelente condutora. Já a água, ela é uma má condutora térmica, mas isso é muito importante para a vida, tá? Para a vida. Durante o dia, a água, ela absorve uma parte do calor e o conserva até a noite, tá? Ela conserva esse calor, tá? E isso é bom para a vida, porque os seres vivos, né, apesar do calor excessivo poder matar eles, mas eles precisam de um ambiente que não seja tão gelado, tão frio, né, os seres vivos aquáticos, para que eles possam se desenvolver, para que algumas espécies, como mosquitos, que têm um ciclo de vida com estágio larval, com desenvolvimento indireto, né, eles possam sobreviver. Tá? Então a água, ela consegue conservar o calor durante muito tempo, né, pelo fato dela ser uma má condutora térmica, e quando o Sol está iluminando outro lado do planeta, essa água já começa a devolver esse calor absorvido, ou seja, durante a noite a água ainda conserva esse calor, né, e outras substâncias não conservam. Então isso se deve ao alto calor específico da água em comparação a outras substâncias, tá? É por essa razão, por graças a essa propriedade da água de atuar como reguladora térmica, é por isso que em cidades próximas do litoral, né, cidades que ficam localizadas à beira de praia, né, como as que estão sendo mostradas aqui nessa animação, né, graças a essa propriedade da água, que cidades próximas ao litoral, né, nelas é pequena a diferença de temperatura durante o dia e a noite. E já em cidades distantes, essa diferença de temperatura ela é bem maior, ou seja, de dia pode ficar muito quente se tiver um dia ensolarado, mas à noite a temperatura tende a cair mais, né? E já nas cidades litorâneas não, assim, a temperatura ela fica essa variação ela é menor, tá?
graças à propriedade que a água tem de conservar calor de forma mais eficiente do que outras substâncias, né? Uma má condutora térmica. Essa propriedade da água dentro do nosso corpo, ela é importantíssima porque ela torna a sudorese, ou seja, a eliminação do suor, né, pelas nossas glândulas sudoríparas, um mecanismo importante na manutenção da temperatura corporal, né? Quando o dia está muito quente, nós suamos bem mais, né? Nós eliminamos água do nosso corpo, tá? Pela evaporação do suor eliminado, nós liberamos o calor excedente, porque quando você está num lugar que está muito quente, né, numa sala fechada, mesmo no sol, né, a energia térmica do ambiente vai passar para o seu corpo e tende a aquecê-lo. Mas esse excesso de calor em seu corpo, ele pode fazer muito mal, pode atrapalhar o seu metabolismo, as reações químicas que acontecem no seu corpo, se essa temperatura alta no seu corpo permanecer durante muito tempo. Então, para evitar danos ao seu corpo, é por isso que você sua, né? Você perde água, porque uma vez que a água conserva esse calor e guarda esse calor dentro de si, ao você perder essa água, você vai perdendo esse calor, vai perdendo essa energia térmica, tá? E aí, perdendo essa energia térmica, a temperatura alta que estava no seu corpo, né, o excesso de calor, né, vai fazer com que a temperatura volte ao normal e você possa ser restabelecido o funcionamento normal do corpo sem causar nenhum dano, tá? E isso não ocorre somente quando a gente está no sol, um ambiente muito fechado. Isso também ocorre, né, quando nós corremos, dançamos ou praticamos exercícios físicos, né? A movimentação intensa, né, promove uma agitação das moléculas que promove um aquecimento delas, né, fazendo com que aumente a temperatura do nosso corpo e a gente começa a suar para poder perder esse calor, porque se nós ficássemos com o corpo quente durante muito tempo, iria fazer muito mal a gente. Então, esse suor, ele só existe graças às glândulas sudoríparas, e nós suamos, perdemos calor e perdemos temperatura alta graças à regulação térmica da água, tá? Tornando um mecanismo importante da manutenção da nossa temperatura corpórea, tá? Uma outra propriedade da água está relacionada à pressão, né? A pressão, que é uma força, um exemplo de força, tá? Você já tentou segurar com o dedo o jato de água que sai de uma mangueira, né? Geralmente o pessoal faz isso para poder lavar, para retirar alguma sujeira presente na parede, tá? E a água é bastante eficiente para isso, porque ela exerce pressão, né? Quando você segura com o dedo, né, a água sai com uma força maior, tá? Quando você coloca o dedo, você vai exercer uma pressão que vai fazer com que com que a água exerça uma pressão maior, tá? E possa limpar a sujeira. Quando nós mergulhamos, né, nós tendemos a sentir dor na parte interna da orelha, né? Por que será que isso acontece? Tá? Isso está relacionado à pressão que a água exerce, né? Então vamos entender isso melhor, tá? Todos os líquidos, não só a água em geral, eles vão exercer pressões, né, forças sobre alguma coisa, tá? Para tentar deslocar essa coisa, tá? Então, uma maneira de demonstrar a pressão exercida por uma coluna de líquido é efetuar orifício, ou seja, fazer furinhos numa garrafa plástica, né, uma PET de 2 litros, né, começa de refrigerante e, após isso, encher ela de água. Tá? Então, se você fizer essa experiência, pegar uma garrafa, fizer furinhos em diferentes profundidades, em diferentes alturas, né, um furinho próximo mais da superfície, outro no meio e outro lá no fundo,
tá? Você vai fazer um experimentozinho para comprovar a pressão da água, como ela vai variar de acordo com a profundidade, tá? Então, a experiência ilustrada aqui, ela indica que a pressão exercida por um líquido, ela vai aumentar de acordo com a profundidade. Veja aqui que quando você fez um furo na parte de baixo, aqui, né, se você fizer um furo de baixo, parte da garrafa, você vai ver que a força com que ela sai é maior do que a força com que ela sai com o furo que você fez aqui em cima, tá? Então, isso mostra que quanto maior a profundidade, tá, ou a altura do líquido, né, o filete de água, né, ele sai com uma força maior, atingindo uma maior distância, tá? Então, por essa razão, graças a esse resultado desse experimento, nós podemos comprovar que a pressão depende da profundidade, tá? Onde o objeto que vai sofrer a pressão da água, ele se encontra. Quanto maior a profundidade, ou seja, quanto mais distante estiver da superfície da água, maior vai ser a pressão que ela vai exercer. Maior vai ser a força com que ela vai exercer sobre o objeto, sobre o corpo, ou então maior vai ser a força com que ela vai sair lá do furinho da garrafa onde você fez esse furo, tá? Então, a pressão, ela é diretamente proporcional à profundidade, tá? E é por isso que quando nós mergulhamos, à medida que nós deslocamos mais para o fundo, como esses mergulhadores, né, aumenta a altura da coluna líquida sobre nós, tá? Quanto mais fundo nós estamos nadando, né, maior vai ser a massa de água sobre nós, tá? E com isso, quanto maior a altura dessa coluna, maior então vai ser a pressão, né? Quanto mais massa de água tiver sobre nós, maior vai ser a pressão sobre nós, né? E por essa razão que nas profundezas dos oceanos a pressão da água é grande e o homem não consegue chegar até lá sem equipamentos de proteção contra a pressão, tá? Então, é por isso que em lugares muito profundos, né, os mergulhadores têm que usar aparelhos especiais, né, roupas especiais para suportar essa pressão do corpo, né, porque a dor no ouvido que ele vai sentir é muito intensa se ele não utilizar equipamento para se proteger, tá? E animais aquáticos que vivem nas profundezas do mar, né, em profundidade muito grande, como nas regiões abissais, né, tá, quase não tem forma de vida, tá? Mas as poucas formas de vida que tem, né, elas têm espaços ocos dentro do seu corpo, né, para poder suportar a força, a pressão da água. É como se quanto mais fundo tu tiver na coluna d'água, é como se a água tentasse te esmagar no teu corpo, né? A força que ela exerce, a força que a massa de água, né, que as moléculas de água acima de ti exercem sobre o seu corpo, né? Então, quanto maior a pressão, né, hidrostática, né, quanto maior a profundidade da água, maior será a pressão hidrostática. É isso que a gente conclui observando esse fenômeno, essa função da água. Também essa pressão da água, ela é importante dentro das usinas hidrelétricas. Eles levam em consideração esse comportamento quando eles planejam a sua construção, né? A usina hidrelétrica, né, que gera energia a partir da água, tá? Ela vai aproveitar o potencial hidráulico existente no rio, né, utilizando desníveis naturais, ou seja, um rio lá que a sua corrente ela vai no sentido de uma descida, tá? A corrente sai do nível maior, de uma altura maior para uma menor, né? Então ele usa esses desníveis naturais como quedas de água, ou então, se não houvesse desnível na natureza já presente, eles vão fazê-lo de uma forma artificial, tá? Então vai usar esses desvios, né, artificiais produzidos pelo desvio de um curso original de um rio, né?
E é por essa razão que, para construir hidrelétrica, existe uma burocracia estatal muito grande, né? Tem que ser feito todo um estudo, um EIA, todo um estudo de impacto ambiental, porque isso pode trazer danos ao ecossistema, né? Tem que, às vezes, para desviar o curso de um rio, você tem que acabar destruindo uma floresta, né? Afetando todo o ecossistema natural do ambiente, tá? Porque precisa-se desse desnível, né? Para que você tenha uma pressão da água, para que ela possa, então, movimentar turbinas, tá? Nessas usinas, a força das águas represadas nos rios, ela é utilizada para a produção de energia elétrica, né? Elas são muito importantes, né? Elas geram mais de 70% da eletricidade de um país, né? E 20% da mundial, tá? É um tipo de água, um tipo de usina de geração de energia que não é poluente, né? Ela é renovável, já que a água é um recurso renovável, ou seja, ela não acaba, diferente, por exemplo, por exemplo, do petróleo, que não é renovável, né? Ela permite controlar a vazão de rios através de barragens, minimizando os efeitos das enchentes, tá? Então, essa energia, ela vai movimentar essa queda d'água, essa pressão vai movimentar turbinas, e essas turbinas é que vão transformar essa energia do movimento da água em energia elétrica. Tá? Aí nós temos uma outra propriedade da água, que é a tensão superficial. Tá? Essa tensão, ela ocorre na superfície da água, né? Ela vai ocorrer porque as moléculas de água, elas tendem a se atrair, mantendo-se juntas, tá? Como se uma molécula de água fosse um ímã, né? Só que uns ímãs que se atraem, né? Formando uma finíssima membrana na sua superfície, né? E aí, graças a essa membrana, os insetos podem pousar na água, porque eles são muito leves, né? Uma densidade menor do que da água, tá? E podem até mesmo colocar seus ovos na água. Dos seus ovos vão eclodir as larvas, que são os filhotinhos, né? E a água, então, vai ser um meio importante para a reprodução dos mosquitos, tá? Então, essa época de chuva é comum ter muito mosquito, muito carapanã, muita mosca, porque quanto mais água no ambiente, mais vai facilitar a reprodução dessas espécies de seres vivos, graças às moléculas de água que ficam mais unidas na superfície da água, formando essa membrana, para ajudar os mosquitos a pousarem e colocarem os seus ovos. Outra propriedade da água está relacionada ao princípio de Pascal, né, que foi um cientista francês que viveu entre os anos de 1623 a 1662, né? Entre muitas colaborações para a ciência, ele formulou o seguinte princípio: a pressão da água exercida sobre um líquido é transmitida integralmente para outros pontos, né? Quando nós empurramos uma rolha para dentro de uma garrafa que contém líquido, essa pressão é transmitida integralmente do líquido existente ao recipiente, tá? E a pressão da água dentro da garrafa, né, ela vai aumentar e empurrar a outra rolha para fora, tá? Graças a esse princípio descoberto por esse cientista, tá? E a gente viu as propriedades da água, tá? E nós vamos estudar agora sobre o ciclo da água, tá? O ciclo hidrológico, que é essencial ao ambiente, né? Essencial, nós vimos, né, pelas propriedades da água, que ela é essencial para a vida, tá? Lá ela é solvente, ela é reguladora térmica, né? É preciso que exista água no nosso planeta. Cerca de 3/4 do nosso planeta é formado por água no estado líquido, tá? Porém, existe água nos outros estados físicos, né? O estado sólido, o estado gasoso, né? E esse ciclo ele é essencial ao ambiente, porque ele
transporta e faz circular a água de uma região para as outras, né? Ele também é um importante agente modelador da crosta terrestre, né? Devido à erosão e ao transporte de sedimentos. Tá? O que são esses sedimentos? São os grãozinhos de terra que formam o solo, né? A água da chuva pode ajudar a transportar estes grãozinhos de um lugar para outro, ajudando a moldar a crosta terrestre, que das três partes da Terra, né, é a parte mais superficial, é a nossa superfície, onde estão localizados os continentes e o fundo dos oceanos. Tá? E o ciclo da água, ele é condicionante de toda a cobertura vegetal do planeta, ou seja, de toda a vida. Uma vez que as plantas, né, vimos que elas são seres vivos, né, que elas absorvem água através das raízes e precisam dessa água para fazer a fotossíntese, ou seja, para produzir o seu próprio alimento, né? Quando vocês forem estudar a fotossíntese, vocês vão ver lá que a água, ela é um reagente, tá? A água precisa de gás carbônico, tá? E de água, tá? Absorvendo a luz solar, né? Para unir gás carbônico e água para fabricar os açúcares, de onde ela vai retirar a sua energia, tá? E é importantíssimo nós ressaltarmos que o ciclo da água, ele é conduzido pela energia solar, né? Pelo Sol, né? O Sol é a fonte de energia que alimenta e que mantém esse ciclo existindo. Quando falamos de ciclo, né, nós falamos de algo que vai e volta continuamente, como se fosse um círculo, né? E quem garante isso é o Sol, né? Por que ele garante isso? Para isso, nós temos que analisar, estudar, conhecer o ciclo da água. Tá? O ciclo da água, tá? Ele vai ser importante porque ele vai ajudar na evapotranspiração. Tá? Evapotranspiração é um termo utilizado para a perda de água pelas plantas através das suas folhas, tá? E também pela transpiração da nossa pele, no caso dos animais, né? E pelas características climáticas de uma região, né? Se vai chover muito, se vai chover pouco. Tá? O ciclo da água, ele pode ser resumido por meio dos seguintes processos, né? A detenção, né? Onde a parte da precipitação, né? Precipitação sinônimo de chuva, né? Parte da chuva, da água na chuva, ela fica retida na vegetação, em depressões do terreno, que são as partes mais baixas de um terreno, do solo, né? E nas construções, né? Essa massa de água que ficou retida, graças à chuva, ela vai retornar à atmosfera, que é a camada gasosa da Terra, pela ação da evaporação, né? Ou vai penetrar no solo pela infiltração, formando os lençóis freáticos. Tá? Esses lençóis freáticos, eles são formados pela água que escoa sobre o solo, fluindo para locais de altitudes inferiores. Tá? Também pode atingir um corpo de água como um rio, um lago, um oceano. Tá? Ela pode ficar retida, tá? Pode ser infiltrada para camadas superiores, tá? Ou então sofrer um processo chamado de evaporação. Tá? Evaporação e a infiltração, né? No qual a água, ela, além de sofrer evaporação, ela pode ser utilizada pela vegetação, escoar ao longo da camada superior do solo ou alimentar o lençol de água subterrâneo, formando os aquíferos.
esse escoamento subterrâneo, ele é constituído por parte da água infiltrada na camada superior do solo, sendo bem mais lento que o escoamento superficial. Parte desse escoamento vai alimentar rios e lagos, né? Além de ser responsáveis pela manutenção desses corpos de água durante épocas de estiagem. O que são essas épocas de estiagem? As épocas em que não chove, né? Nas épocas em que não chove, né, os rios costumam diminuir a sua profundidade por causa da evaporação da água, tá? E as plantações, né, tendem a sofrer. As plantas tendem a sofrer um pouquinho porque o solo fica mais seco, né? Porque estiagem quer dizer período de seca, né? Período em que não está chovendo, tá? Parte da água que existe no solo, que é utilizada pelos vegetais, é eliminada pelas folhas na forma de vapor, né? Como é que nós podemos comprovar isso, né? Se você pegar uma garrafa PET, né? Lá pegar uma planta lá da sua casa, tá? Onde você possa colocar alguns galhos dentro de uma garrafa, tá? Mas tem que ser uma garrafa PET que esteja fechada, né? Tem que ser só o buraco por onde se coloca a água, né? Por onde você vai enfiar o galho, tá? Você vai deixar lá durante alguns dias esse galho dentro da garrafa, né? Com suas folhas, e você vai ver que dentro da garrafa vão aparecer várias gotículas de água, tá? Mas como é que essas gotículas de água foram parar lá se você não se você não deixou nenhuma água entrar dentro da garrafa, se ela não estava com nenhum furo? Essas gotículas de água são resultado da condensação do vapor da água que sai das folhas, né? Ou seja, a forma como as plantas perdem água, né? Nós perdemos através do suor, da urina, tá? As plantas perdem água através das suas folhas, tá? E a evaporação é um processo que nada tem a ver com os seres vivos, nem vegetais, nem animais, né? Evaporação tem a ver com uma mudança de estado físico da água, né? A água no estado líquido, ela recebe energia térmica graças ao sol, né? Ele é a fonte de energia que alimenta esse ciclo. Essa energia do sol vai passar para as moléculas de água, né? Elas vão começar a se agitar, ficando cada vez mais distantes umas das outras, tá? Fazendo com que a água, que tem um volume constante e forma variável, fique mais variável a sua forma, tá? E o seu volume também, ocasionando uma mudança de estado físico para o estado gasoso. Tá? Vapor e gasoso são sinônimos, né? Então, a evaporação nada mais é do que uma mudança lenta de estado físico da água, em que a água muda do estado líquido para o estado gasoso, tá? Isso vai reiniciar o ciclo hidrológico, tá? E a precipitação, tá, já é um processo inverso da evaporação. Na evaporação, a água vai subir da superfície para o céu, tá, mudando do estado líquido para o gasoso, tá? E na precipitação, a água vai voltar para o solo, ou vai cair sobre um corpo d'água em que ela já está líquida, e ela vai voltar à superfície do planeta. A precipitação, tá, é a mesma coisa que chuva, tá? Nos oceanos, a evaporação ela excede a precipitação, ou seja, neles a mudança do estado líquido para o gasoso é maior do que a chuva, e nos continentes ocorre o oposto. Então, existe um equilíbrio, tá? Aí um esquemazinho que ajuda a resumir o ciclo da água, tá? A evaporação faz com que a água dos oceanos armazenada ajude a formar as nuvens, tá? E as nuvens, como estão localizadas em altas, elevadas altitudes, onde a temperatura é menor, né? Onde o calor ele é muito menor ou inexistente, ou seja, frio, né? Então esse vapor d'água ele vai se condensar. Então a parte das nuvens, né, formado por gotículas de água, tá? E
Outra coisa que também colabora para a formação das nuvens é a evapotranspiração, que é um processo que ocorre graças às plantas, né, aos seres vivos, é a participação deles no ciclo, tá? Então essas nuvens elas vão armazenar água na atmosfera, tá? E quando ocorre um choque térmico das nuvens, uma massa de ar quente contra uma de ar frio, tá? Nós temos uma precipitação, aí começa a chover, né? A chuva vai cair sobre o continente, tá? E a água então ela vai escoar pela superfície, das mais altas para as mais baixas, né? Nas partes mais baixas ela vai se acumular, formando lagos, rios, né? Água doce, né? A água que cai das chuvas é água doce, né? A água que sai do oceano é salgada, mas lá em cima, tá? Ela vai se tornar água doce, ou seja, menos uma quantidade menor de sais. Só os sais que já estão em cima, né? Tá? Lá nas nuvens, né? Porque quando a água evapora apenas as moléculas de H2O. Os sais continuam aqui no mar, né? E aí por isso que as nuvens, né, vão trazer água doce, tá? Que vai ser armazenada nos rios, nos lagos, tá? Nas partes mais altas, nas grandes montanhas. Essa água que sai das nuvens, na chuva, ela vai ser armazenada na forma de gelo, né? E quando ocorre um degelo, né, ocorre um escoamento dessa água, tá? Grande parte dessa água vai se infiltrar no solo, formando os aquíferos, que são grandes depósitos de água subterrânea, água localizada abaixo do solo, da superfície do solo, e água doce e água potável, porque quando a água ela se infiltra, ela vai sofrendo um processo de filtragem, né, onde as partículas de sujeiras, impurezas, elas vão ficando retidas no solo. É como se o solo fossem filtros, tá? Igual os filtros domésticos que nós temos nas nossas casas. E aí o esqueminha mais simples, mostrando que a água ela possui dois ciclos, né? O pequeno ciclo, né, que não envolve a participação dos seres vivos, né? Esse pequeno ciclo ocorre entre o mar e as nuvens, né? Onde a seta para cima indica a subida de água, que se dá através da evaporação, ou seja, da mudança lenta do estado líquido para o estado gasoso, tá? E a condensação vai fazer com que esse vapor da água, graças à temperatura menor, no céu em relação à superfície, essa temperatura baixa vai fazer com que esse vapor da água, as moléculas fiquem mais próximas umas das outras, fazendo com que elas se condensem, né, voltando ao estado líquido, né? E aí, quando uma massa de ar quente se encontrar com uma de ar frio, né, você vai ter essa condensação, essas gotículas de água formadas, elas vão voltar para o mar novamente, tá? E as nuvens que são levadas para o continente pelos ventos, né, elas também vão sofrer um choque térmico, né? Porque se não fosse isso, né, não cairia chuva no continente, tá? Mas a diferença do pequeno para o grande é que a evaporação que leva à formação das nuvens, tá, não é esse único processo que vai alimentar as nuvens, né? O que também vai ajudar a formar elas é a transpiração e a respiração das plantas e dos animais, tá? As plantas, ou seja, elas precisam de água, elas absorvem a água do solo que foi formada a partir da água da chuva, tá? Mas elas também colaboram no ciclo da água, tá? Elas também ajudam a formar as nuvens através do vapor da água que sai das folhas. E nós também, os animais. Mas as plantas colaboram muito mais, porque as plantas existem em um número muito maior, tá? É por isso que o desmatamento, né, excessivo da região amazônica, as queimadas, elas prejudicam o clima lá da região sudeste. Os cientistas já mostraram através de pesquisas, importantes trabalhos, que o desmatamento, a perda da cobertura vegetal, ela vai
causar um grande desequilíbrio ambiental, né? Uma redução das chuvas na região sul e sudeste. E por que isso acontece? Porque quanto menos plantas, menos transpiração. Quanto menos transpiração, menos vapor d'água subindo para o céu. Quanto menos vapor d'água, menos nuvens. Quanto menos nuvens, quantidade menor de nuvens no continente, menos chuva, né? Quanto menos chuva, menos rios vamos ter, né? Vai diminuir a profundidade dos rios, diminuindo sua vazão, e quem vai sofrer isso são as próprias pessoas, né? Uma vez que nós precisamos que a água chegue às nossas torneiras, tá? Para a gente tomar banho, lavar a louça, né? E sem os rios ou eles numa profundidade menor, nós não vamos ter chuva. Ou seja, o homem acaba prejudicando o ciclo da água ao provocar o desmatamento. Ou seja, nós acabamos por causar um desequilíbrio no ciclo da água quando nós retiramos a cobertura vegetal de uma região com bastante árvores, bastante florestas. Ok? Então, é isso que nós tínhamos para falar sobre as outras propriedades da água e o ciclo da água. Espero que vocês tenham entendido bem e até próximo.